Daí, nós estávamos, acho que é aqui. Se vocês virem aí quem está querendo entrar, que às vezes não aparece aqui para mim, vocês me avisam aí, tá? Por favor. Vamos lá. Então, na atividade. Ao comparar os mapas... Ai, peraí, só um pouquinho. Vou admitir logo, senão vai ficar aparecendo esse negócio. Vamos lá. Ao comparar os mapas, é possível perceber algumas... Ui! Gente, deixa eu dar um tempinho, tá? Só um pouquinho. Professora, você já começou a falar primeiro ou não? Não, vou começar agora, tá? Tá. Sempre afobado, né, João? Posso tirar uma dúvida, professor? Claro, pode falar. E os desertos semiáridos? Ah, sim, os semiáridos, aí ele já vai ter precipitação. Por exemplo, é que assim, não é deserto semiárido, tá? É clima semiárido. Deserto é deserto. Deserto já é aquele tipo climático, tá? Ele não tem incidência de chuva. No semiárido, ele tem. Por exemplo, aqui aqui no Brasil, né? A gente estudou sobre as regiões, né? Todas as regiões do Brasil, a gente viu, então, que esse clima semiárido, aqui no Brasil, a gente vai ter lá na região Nordeste, tá? Na região, especificamente no sertão nordestino, tá? Então, assim, o semiárido, ele tem consequências de chuva, tá? Pode, sim, tem também alguns tipos de vegetação, por exemplo, lá no sul, desculpa, lá na região Nordeste, né? No clima semiárido, qual o tipo de vegetação que pode florir naquele tipo climático? A caatinga? Hã? A caatinga? Nós temos a caatinga. A caatinga é um tipo climático, desculpa, é um tipo de vegetação totalmente brasileiro, tá? Não existe em outro local do planeta. Mas a gente tem lá algumas árvores, né, de pequeno porte, algumas plantas nativas, por exemplo, a palma ou cactos, tá? Então, ele vai ter ali também. E pouca incidência de chuva, tá? Algumas regiões de semiárido também pode ocorrer de ter algum rio correndo por lá, tá? Então, que aí também continua, né, deixando aquele tipo de vegetação ali também, tá? Ele continua ajudando no tipo de vegetação daquele local. Então, aí a gente tem o clima desértico, que tem, então, as áreas de vegetação deserto, e nós temos os semiáridos, tá? Semiárido, então, onde há ocorrência de chuva, tá bom? Vamos lá, agora acho que dá pra gente fazer essas atividades, a gente tem que ir até a página 18, se não me engano, né? Vamos lá, vegetação. Ao comparar os mapas, é possível perceber algumas correspondências entre os tipos de clima e de vegetação em diferentes partes do continente americano. A esse respeito, faça o que se pede. Na primeira, tá? A vegetação de coníferas costuma ocorrer em áreas com qual tipo de clima? As coníferas. Qual tipo climático onde prevalece, então, as coníferas? No frio? Clima frio, tá? Muito bem. Clima frio. Clima frio. Na 2. Qual tipo de clima e vegetação são predominantes na área mais central do Brasil? Tem que falar todas do Brasil ou só do meio dele? As que são predominantes na área central do Brasil. Tropical e cerrado? Exatamente. A gente tem aí o clima tropical. Esse é o clima, né?
Ele pede os dois, né? O clima e a vegetação. Então, a gente tem o clima tropical e a vegetação Cerrado. cerrado. Muito bem, tá? Cerrado é com C, hein? Pelo amor de Deus, hein? E na questão 3, aí é uma questão pessoal, mas para a gente dá para nós respondermos juntos, porque a gente mora no mesmo local, né? Então, olha só. Encontre a localização aproximada de onde você mora, ou seja, da nossa região, tá? Em seguida, escreva o nome do município, a unidade da federação e o tipo de clima e vegetação que predominam em sua região. Então, primeira coisa, o nome do município que a gente mora. Campo Grande. Campo Grande. E a unidade da federação? Mato Grosso do Sul. Perfeito. Então só falta o tipo de clima. Qual que é o clima? Tropical. Perfeito. Também é conhecido como tropical continental, tá? Esse tipo de climático nosso aqui também é conhecido como continental. Por quê? Porque a gente está dentro do continente sul-americano. A gente não recebe influência marítima, tá? Então, a gente não recebe a maritimidade, a gente só recebe a continentalidade. Então, se vocês ouvirem, né, ou ver alguma outra expressão do tipo que aqui no Centro-Oeste também é clima tropical continental, tá correto, tá? Então, ele pode vir nesses dois jeitos. Pode só vir, tipo, tropical e também pode ser tropical continental. Tá corretíssimo, tá? Então, Você pode de novo? repetir de novo? Mas eu tô falando tão devagar. Vamos lá. De novo. Município, Campo Grande. Unidade da Federação, MS ou Mato Grosso do Sul. Tipo climático, tropical ou tropical continental. Tá? E vegetação? Cerrado. Cerrado. Professor, eu acho que Cerrado. Tá? Perfeitíssimo. Cerrado, tá? No nosso caso aqui, né? Aqui no Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá. Para quem está seguindo com a apostila, página 13, quem está seguindo aqui comigo, vamos lá. Agora a gente vai começar a falar deles, né? Aí, ó, os domínios polares frios. Primeira coisa que a gente vai saber que é o que acontece aqui no sul. Clima polar, clima frio, acontece no sul, aqui pra gente. Não, Acho que não. Não acontece, a não ser, tá? A não ser no extremo sul da Argentina, lá na Patagônia, tá bom? Lá vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Do resto do continente sul-americano. Então, vamos lá, ó. As características básicas do clima polar, tá? Com a predominância de temperaturas negativas no decorrer do ano. Ou seja, é abaixo mesmo, tá? Abaixo de zero aí a temperatura. Ocorrência frequente de neve, com consequente formação de geleiras e a ausência de luminosidade solar por semanas ou até meses. Explicam a escassa presença de forma de vida nas altas latitudes, tá? Lembra da inclinação da Terra, né? Onde tem alguma parte do planeta, no caso no extremo norte, em algumas partes quase não vai ter incidência de sol, né? Que é até chamado, lembram-se que a gente viu, acho que foi, não sei se a gente já viu falar sobre o sol da meia-noite. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não. Vou explicar rapidinho. Vou dar um exemplo para vocês que a gente viu na Copa, né, da Rússia. Lembram-se que às vezes lá os repórteres entravam com chamada ao vivo, né? E às vezes lá já era 10 horas da noite, mas ainda estava com sol. Não era? Tá? Então aí, por quê? Porque a inclinação da Terra, né? No caso lá era verão, então quando se inclinava a Terra, naquele lado, então,
do planeta estava mais próximo, então, né, do Sol. A inclinação dela estava voltada para o Sol, inclinação da Terra. Então, parecia que lá ainda estava de dia, mas já era de noite, né? Então, acontece isso, às vezes, né, ficar sempre de dia, tá lá sempre de dia, quase não escurece, ou às vezes ficar num breu prolongado também, tá? Então, pode ser que fique meses sempre com o sol e meses sem o sol, tá? Aí depois a gente tem aqui as extensas florestas boreais, compostas predominantemente de coníferas. Lembra que eu falei das coníferas para vocês? São essas árvores pontiagudas, né? Em forma de cone, são os chamados pinheiros, né? Que os americanos lá e os canadenses, eles cortam para fazer árvore de Natal, tá? Então, olha só, a incidência, então, aqui de árvore de coníferas, aqui nesse caso, ali ele está mostrando no Canadá, tá? Ocupam a maior parte do território canadense e algumas áreas do norte dos Estados Unidos, em especial o Alasca, que fica ali, né, do ladinho do Canadá, na verdade, né, o Alasca, né? Com baixa densidade demográfica, ou seja, não tem muita gente que mora lá, por causa justamente das baixas temperaturas, tá? E raras áreas urbanas, a floresta boreal é fonte de matéria-prima. Os fartos rios da região são utilizados intensamente, seja para transpor troncos de árvore. Esses rios, lembram-se que a gente viu na aula passada as bacias hidrográficas? A gente tem lá o rio Mackenzie, se não me engano, lá no Canadá, tá? Então, aí por a bacia, né? Bacia hidrográfica do rio Mackenzie. Tem um outro lá do lado também que eu esqueci qual que é. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Peraí, só um pouquinho, gente. Nossa, aqui eu não consigo enxergar. Rio Yukon, tá? A bacia hidrográfica do rio Yukon. Também fica lá no Canadá. Vamos lá para baixo agora. Aqui a gente tem a tundra. Lembra que eu falei para vocês, um pouquinho mais lá para trás, a incidência da tundra, né? Que ela só vai acontecer quando estiver no verão, tá? Então, olha só, próximo às cadeias ali, né? Montanhosas, as cordilheiras que tem lá, tá? Então, lá, aquelas cordilheiras ou as altas altitudes, aquelas geleiras vão permanecer. Quando vai chegando mais perto aqui, ó, das áreas de planalto ou nas áreas de planície, quando estiver no verão, essas geleiras vão derreter e vai florir esse tipo de vegetação que vocês estão vendo aqui, ó, chamado de tundra, tá? Então, a tundra, ela não tem árvore, tá, gente? Não é árvore. É uma formação de vegetação rasteira, tá? Parecendo musgo, tá, gente? Então, ela vai florir nesses locais, somente no extremo norte do planeta, tá? Não aqui na América do Norte, não, tá? Em todo o extremo norte do planeta, a tundra vai florescer na época de verão, tá? As condições extremas do frio, dos climas frios e glacial também são percebidas nas maiores altitudes, nas elevadas encostas dos Andes e nas rochosas, independente da latitude em que as montanhas, essas cordilheiras se situam, tá? Então, aí a gente tem duas, né? A gente já conseguiu ver duas. Primeiro, as coníferas e depois as tundras. Agora, a gente vai chegar aqui mais para baixo um pouquinho, nos climas temperados, tá? Onde há, então, domínio temperado e também os climas subtropicais e também de floresta subtropical. Então, a gente vai ter o mesmo nome, tá? Clima temperado, floresta temperada. Clima subtropical, floresta subtropical, tá? Então, vai ser aí de mesmo nome. Essas duas é mais fácil da gente perceber. Então, situando-se geralmente nas latitudes médias, entre os trópicos e os círculos polares. Vou voltar lá naquele mapinha lá, peraí, que eu tinha falado para vocês. Só um pouquinho, gente. Ai, peraí. Cadê aquele acho que tá aqui. Onde que eu coloquei? Aqui, tá? Aqui, a gente vai falar dessa zona aqui em amarelo agora, tá? A zona temperada, tem aqui a da parte norte e tem a zona temperada da parte sul. A gente vai falar dessas duas agora. Então, a gente viu primeiro, ó,
Só essa aqui de cima, onde tem florestas de coníferas e a tundra, certo? Onde o clima é frio e polar. Agora a gente vai ver essa daqui, ó, as florestas temperadas, com clima temperado e também subtropical, tá bom? Dos dois lados aqui, a temperada sul e a temperada norte. Vou voltar lá. Voltei na mesma página. Peraí. Tô aprendendo, tá, gente? Então, vamos lá, ó. O clima temperado... Ah, não, deixa eu ler aqui, não sei nem onde que eu parei. Peraí. Situa geral... Ah, tá. Entre os polos que eu estava falando para vocês, né? Entre aquelas linhas imaginárias. Os ambientes temperados e subtropicais têm variações acentuadas em suas paisagens a cada estação do ano. Por isso, sua amplitude térmica anual, principalmente no interior dos continentes, nas áreas distantes da costa, é maior do que na maioria das outras regiões. O clima temperado da América do Norte abrange a maior parte do território dos Estados Unidos e uma parcela do sul do Canadá. Também aqui no Brasil, lá no sul, tá? No Rio Grande do Sul do Brasil. Está presente também na porção meridional. Aqui, meridional, então, é a parte mais sul da América, né? Meridional é sul. Setentrional é norte. Lembram-se, né, que eu já tinha falado isso para vocês, tá? Então, na porção meridional da América do Sul, no Uruguai, em trechos da Argentina, Chile e Brasil, no sul do país, no caso, então, só lá no Rio Grande do Sul, tá? Os domínios temperados apresentam uma grande variedade paisagística, em que se destacam as praias e as belezas cênicas das matas de sequoias, na Califórnia, e das araucárias, no Brasil meridional, ou seja, no sul do Brasil, e no centro-sul do Chile. As araucárias são aquelas que parecem aquelas sombrinhas invertidas, tá? Que a gente encontra bastante aqui no sul do Brasil. E aí a gente tem as sequoias, que são essas árvores gigantescas, tá, gente? Aqui que vocês estão vendo, o tronco delas é imenso. Tá vendo um carro aqui do lado, nessa foto? Olha o tamanho do carro perto do tronco dessa árvore, tá? Então, essas são árvores gigantescas, tá? Precisa de pessoas, ali, umas 6, 7 pessoas para abraçar o tronco dessa árvore, tá? De tão grande que ela é. O uso do solo dos domínios temperados na América se diversifica entre variadas formas de agricultura e pecuária. Aqui as áreas de silvicultura. Silvicultura é aquela área de árvores reflorestadas, tá? Árvores plantadas, reflorestadas. Centros urbanos e polos industriais de diferentes características. Por isso mesmo, apresenta grande intervenção das sociedades em diferentes épocas da história e em seus respectivos espaços geográficos. Vamos lá para o próximo. Domínios tropicais. Agora a gente vai falar do que a gente entende, né? O nosso aqui, ó. Vamos lá. Voltando naquele mapa. Daí. Oxi, cadê aqui? Peraí. Voltando aqui no mapinha, a gente vai falar então aqui, ó, dessa zona vermelha agora, tá? Da zona tropical, ou seja, a maior parte do Brasil está inserida nela, o México, a América Central, tá bom? Então, está inserida aqui nela. Voltamos lá. Aí a gente tem do México ao Paraguai, grande parte da América Latina se caracteriza por essas paisagens, nessas áreas os climas são quentes, podem então aí grifar, tá? Os climas são quentes, ainda que apresentem períodos de estiagem. Período de estiagem é o período em que não há chuva, incidência de precipitação, tá? É um período mais prolongado. Quando a gente fala estiagem, é um período prolongado em que não há chuva. Aqui na região nordeste, né, do Brasil, eles passam constantemente por períodos de estiagem, tá? Se desenvolvem florestas e savanas dotadas de notável biodiversidade. A gente tem a maior delas, né, do continente americano, a maior parte dela está aqui, que é a floresta amazônica nossa, tá? Tem florestas, a gente pode falar floresta amazônica, floresta tropical também, tá?
No entanto, muitos dos recursos naturais tropicais no continente, no entanto, encontram-se ameaçados diante da intervenção humana. A gente está vendo isso diariamente, né? O desmatamento, a poluição, né, que causada por práticas insustentáveis no manejo da terra, extensão das fronteiras agrícolas e projetos de infraestrutura, como estradas, represas, usinas hidrelétricas, nas áreas de savana e florestas remanescentes, são os principais empreendimentos a exercer pressão sobre esses tipos de ambiente. Então, esse tipo de intervenção humana aí está acabando aí, ou diminuindo, né, grande parte dessas florestas tropicais aqui no continente sul-americano, tá? O clima equatorial, tá? O clima equatorial com temperaturas elevadas. Lembra que eu falei para vocês que o clima equatorial ele está próximo às áreas onde sofre incidência dos oceanos, tá? No caso aqui do Brasil, a gente sofre com o clima equatorial lá na floresta amazônica, vinda lá do Oceano Pacífico, tá? Deixa eu voltar lá naquele mapa aqui para vocês, só um pouquinho. Aqui, ó, tá? Então, aqui, na nossa área aqui, onde a gente tem a floresta amazônica, tá? Ou floresta tropical, a gente também vai ter o clima equatorial, que vai sofrer as consequências, né, da maritimidade vindo daqui, ó, do oceano, dessa parte oeste do Oceano Pacífico, tá? A gente vai vir, vamos lá de novo. Vamos lá. Com temperaturas elevadas, pequena amplitude térmica ao longo do ano. O que é a amplitude térmica? Vocês se recordam? O que é a amplitude térmica? É quando subtrai a maior temperatura pela menor? Exatamente, tá? É a diferença, né? A amplitude térmica é a diferença entre a maior temperatura da menor temperatura. É aquela diferença, por exemplo, hoje está marcando uma amplitude térmica enorme aqui pra gente, tá? Se não me engano, mostrou ontem no Jornal Nacional que eu estava vendo, essa variação, essa amplitude térmica aqui vai fazer hoje 33 graus, é a nossa maior temperatura, e a mínima foi de 18, tá? Então, a amplitude térmica é essa diferença entre a 33 e a 18, tá? Vamos lá. Além dos grandes volumes pluviométricos, esses volumes pluviométricos que ele fala, é da quantidade de chuva que a gente tem, tá? E por causa da quantidade de vegetação, a gente também tem maiores formações de chuva. E se situa no norte da América do Sul, exatamente na parte ali da floresta amazônica, tá? Em grande área dessa região, a leste dos Andes, o calor e a umidade constante contribuem para a evolução da floresta amazônica, tá? Então, a gente tem aqui, deixa eu ver o que ele está mostrando aqui nessa foto. Tá, essa aqui é uma das intervenções humanas, tá? Eles construíram uma ponte suspensa, olha que lindo, né? Andar aqui em cima e ver toda essa vegetação aí, vegetação da floresta, né? Ao seu redor ou embaixo, né? De onde você estiver andando. Nesse caso aqui, ó, é na América Central, na Costa Rica, tá? Vamos lá. Depois a gente tem aqui embaixo os domínios. Nesse corredor aí, imagina ir de bicicleta, deve ser mó bonito. Eu preferia andar a pé. Mas de bicicleta você vai mais rápido e dá pra ver tudo. Vamos lá. Deixa eu ver, só aqui no finalzinho, ó. Só aqui no finalzinho ainda do domínio tropical. Ele fala das savanas. As savanas, típicas formações arbustivas de clima tropical, marcado pela alternância entre invernos secos e verões chuvosos. Também acontece no Cerrado, né? A gente sabe, aqui pra gente, no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, é assim. Os nossos invernos são extremamente secos, porque não chove no nosso inverno, né? Ou quando chove, chove muito pouco. E os verões são extremamente chuvosos, né? A gente passa aí no finalzinho de janeiro, fevereiro quase todo, e no começo de março, quase tudo com chuva, tá? Então, aí nós temos essa alternância. São encontradas em parte do território mexicano, venezuelano e também no centro da América do Sul, incluindo parte do Brasil.
nos domínios naturais conhecidos como cerrado, tá? Como é o nosso aqui, ou savana típica, né? E a caatinga, que é savana estética. Então, vamos lá. Agora a gente tem aqui os domínios de aridez na América. Climas áridos, né? Acho que era o Carlos, né, que estava perguntando para mim lá, o clima árido, do semiárido, né? Qual que é a diferença de um e de outro? Então, a gente sabe que o clima de árido, onde tem aridez, não tem chuva, não é isso? Consequentemente, são as áreas de deserto. Então, vamos lá. Ao longo dos trópicos, são encontrados os desertos e semidesertos no continente americano. No norte do México e sudeste dos Estados Unidos, situam-se os desertos da Grande Bacia. Além das formas de relevo surpreendentes forjadas pela erosão, esses desertos e suas cercanias guardam vestígios arqueológicos de populações que abrigam em moradas abertas nas costas e obtinham sua subsistência em condições climáticas provavelmente menos áridas, tá? Aqui a gente tem uma paisagem no Monumento Valley, no Arizona, né? O Arizona é um dos estados mais secos dos Estados Unidos, tá? O Arizona, tem o Texas também, mas o Arizona é um dos estados mais secos, tá? Na América do Sul, encontra-se o gélido deserto da Patagônia. Lembra que eu falei para vocês que aqui no Brasil, aqui na América do Sul, a gente tem lá no finalzinho no sul da Argentina, o deserto da Patagônia, tá? No sul da Argentina, parcialmente coberto por formações rasteiras e arbustivas, e o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do planeta, né? No norte do Chile e sul do Peru. Aqui ele fala, ó, o deserto mais seco de todos os desertos da Terra, tá? Como já vimos, a pouca umidade que se forma em sua atmosfera decorre em parte da presença da corrente de Humboldt. Lembra que eu já mostrei ela para vocês naquela simulação, né? Tá? A oeste desses países próximo à costa. Ela vai se formar, então, lá no Oceano Pacífico, né? Trata-se de uma corrente marítima no Pacífico que, por ser fria, desfavorece a evaporação das águas e propicia a formação de nuvens sobre o continente. Ai, olha só que coisa linda, né? Essa paisagem aqui, ó, é uma estrada, né, de terra que está cortando aí, ó, o deserto do Atacama, e lá no fundo a gente consegue observar a Cordilheira dos Andes, tá? Vamos lá, eu vou correr um pouquinho aqui, senão a gente não vai chegar, né, gente? A nossa aula vai até às 11 ou 11h20? Quem sabe 11h20. 11h20. 11h20? Ah, então tá tranquilo. Então tá. Então, aqui nós encerramos, então, o clima e vegetação do continente americano. Tem dúvidas? Não, professora. Não. Tá tranquilo, gente? Sim. Tá, então vamos lá. Sim. Clima, então, e vegetação da África. Vamos lá. Nós já vimos, então, o relevo, né, hidrografia. Deixa eu tomar uma água, né, gente? Senão a garganta não aguenta. Vamos lá. Clima e vegetação da África. A gente viu, então, na aula passada, a hidrografia e o relevo. Para recordar um pouquinho, eu já tinha separado aqui um mapa para vocês, só um pouquinho. Tinha separado aqui um mapinha, deixa eu ver, acho que tá aqui, ó. Esse aqui é um mapa físico, tá? Mapa físico do continente africano. A gente consegue ver, ó, nas partes mais clarinhas, vamos falar assim, né? Parte mais claras, quase não tem nenhuma, né? São as áreas mais altas. Depois a gente tem em marrom as partes mais onde tem montanhas, serras, né? Chapadas, tá? A gente tem alguns montes aqui, ó. Depois a gente tem nessas áreas amarela mais clarinhas, são as áreas de planície, e aí aqui, consequentemente, são as áreas recobertas aí de desertos, tá? Então, a gente tem aqui o Rio Nilo, tá vendo aqui, ó, bem no cantinho, no nordeste aí, ó, tá? O Rio Nilo, a gente tem a bacia dele, vai começar quase na parte central e vai correr em direção ao mar Mediterrâneo, tá?
A bacia do Congo também, aqui que corre do outro lado, aí ele vai cair, né, vai desembocar lá no Oceano Atlântico, tá? Então, a gente tem aqui o relevo e uma parte da hidrografia do continente africano. Agora, vamos voltar lá na apostila. Aí, aqui na apostila, ele vai mostrar pra gente as zonas, tá? Aqui nós temos uma grande parte, né, que é desértica, esse amarelo mais escuro aí, tá? A parte desértica. Essa parte aqui, aqui na tela do computador, ela parece branca, né? Mas na apostila de vocês, ela tá um amarelo bem clarinho. Essa parte branca aqui, ó, que tá mostrando, ou no amarelo clarinho, lembra-se que a gente viu lá no ano passado, né, nos domínios morfoclimáticos do Brasil, a gente viu que tem as faixas de transição, tá? Então, essa parte aqui, ó, da África, né, tem várias também aqui, ó, distribuídas, a gente pode falar também que seja, então, uma faixa de transição, tá? Porque vai ter climas diferentes e também vai ter formações de vegetação diferente, vai estar mista aí, tá bom? Então, a gente pode falar que pode ser, então, uma faixa de transição. Nós temos, então, aí os climas, né? Vamos começar. Clima equatorial, nessa parte aqui do meio. Depois a gente tem clima tropical, que é a maior parte, tá? O deserto, logicamente, vai estar sobre as áreas de deserto, aqui em cima, no deserto do Saara, e aqui embaixo o Kalahari. Depois a gente tem o clima mediterrâneo, que vai estar aqui em cima, pertinho do mar Mediterrâneo, e no extremo sul, bem aqui embaixo, no extremo sul, no Cabo da Boa Esperança, ó, aqui embaixo, né, nesse último ponto, no extremo sul da África, chama-se Cabo da Boa Esperança, tá? Então, vai estar nesses dois locais. Aqui em cima, na Tunísia, tá? E aqui embaixo, no Cabo da Boa Esperança, a gente tem aí o clima mediterrâneo. Depois nós vamos ter floresta temperada, gente, minúscula, né? A floresta temperada, só tem um pedacinho aqui, ó, próximo ao Oceano Índico, próximo da Ásia, tá? E depois, o frio de montanha, tá? O frio de montanha também é bem pouquinho, e são esses dois espalhados aqui a leste. Agora, vamos lá para a vegetação. Vegetação, nós temos floresta equatorial e tropical, consequentemente, ela vai estar na área equatorial, tá? Observem aqui nos dois mapas, tá? Depois, o floresta tropical e temperada também leva, né, igualzinho aqui no continente americano, leva o clima temperado e o clima subtropical, tá? É igualzinho também. Depois a gente tem as savanas, que aqui pra gente é o cerrado, lá é savana. Depois nós temos as formações mistas, assim, em roxinho aí, os desertos, as pradarias e estepes. Aqui no Brasil, as pradarias e estepes a gente conhece como pampa, tá? Pampas gaúchos, né? Por quê? Porque só tem lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? Então a gente chama de pampa, as estepes e as pradarias. E a vegetação mediterrânea, voltando de novo, ó, vegetação mediterrânea, ela perto do mar Mediterrâneo, e depois aqui no Cabo da Boa Esperança, tá? Então, aí a gente vai ter aí nossas atividades. Essas atividades vai ter que ser feita no caderno, tá? Porque não vai dar para escrever aí, porque são mais extensas um pouquinho. Então, já peguem o caderno de vocês, coloquem aí o número da página 15, daí eu já vou voltar para falar aí para vocês, tá? Vamos lá. A Letícia tá sem câmera? Letícia Lacerda, sem câmera. Luiz Felipe, Júlio César. Bom, professora, eu já vou ligar. Tá, podem ligar porque eu tô olhando daqui. Eu esqueci de desligar isso aqui, professora. Foi mal. Carlos, Emily, o Ítalo que tá sem, né? O Ítalo falou para mim que tá sem. Vamos ver quem mais. Vitória. A Bruna, Eger.
Camille. Ligando, por favor, gente. Se não liga, já vou printar essa tela, já vou mandar para a Kézia. Eu vou até tirar uma foto aqui da... Professora, peraí. Sim. Ah, tá, beleza. Quem ia perguntar alguma coisa? Alguém queria perguntar? Não. Não? Deixa eu ver que eu quero falar com uma pessoa. Deixa eu ver se eu enxergo ela aí. Peraí. Procurar ela. Júlio César, é você mesmo. Júlio, eu tô mandando um recado para você faz dias, aliás, tem meses, né? Que a gente está trabalhando aí online, né? E eu tô tentando falar com você e você não me responde, você não entra no Google Sala de Aula. Eu preciso que você entre lá, Júlio, e mande as suas atividades para mim completas. Você mandou uma lá para mim sem nada escrito, tá? Por favor, você vê isso daí. Ontem acho que eu tentei mandar o WhatsApp, mas eu não sei qual que é o seu codinome, né? Porque vocês colocam os apelidos lá que a gente nem sabe quem que é. Então, faz lá, tá, Júlio? E me manda, tá? É a primeira atividade. A primeira atividade de geografia que você não fez, ok? Me responde aí que eu quero saber se você tá me ouvindo. Vou fazer então, professora. Vou fazer. Ah, muito bem, muito obrigado, tá? Então vamos lá, gente. Eu preciso falar isso para vocês, porque vocês somem, né? Vocês não veem lá, tá? Então vamos lá. Deixa eu botar para cá no cantinho. Primeira, né? Ao comparar os mapas, é possível perceber algumas correspondências entre os tipos de clima e de vegetação em diferentes partes do continente africano. A esse respeito, responda as seguintes questões, tá? Na primeira, ele fala assim, ó, se fizéssemos uma viagem partindo da linha do Equador, vamos ver onde que está a linha do Equador, no continente africano. Linha do Equador, bem aqui no meio. Enxergaram? Sim, professora. Sim. Sim, professora. Então, vamos lá. Linha do Equador. Aproximadamente no centro do continente, rumo ao Estreito de Gibraltar,